Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então com mais uma edição do livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui, ó. Esse livro que é do Napoleão Hill e ele está trazendo aqui então trechos de conversa dele com o Andrew Carnegie. E eles estão conversando sobre o quê? Eles estão conversando sobre conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. E eles então estão nos ensinando aqui como é que a gente cultiva essas qualidades e explicando a importância delas. Para quê? Para que a gente conquiste sucesso em todos os setores da nossa vida. E por quê? Porque o Napoleão Hill é um expert nessa área. Ele que nasceu na pobreza e se tornou no final um dos autores best-sellers da história. Ele marcou o nome dele como sendo um autor best-seller da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. E como é que ele conseguiu reverter essa situação dele de pobreza, de falta e de escassez para abundância e prosperidade em todos os setores? Porque ele explica nos livros dele, não apenas nesse, mas também no Pense e Enriqueça, ele é autor do Pense e Enriqueça, e no Mais Esperto que o Diabo, ele explica em ambos que essa riqueza que ele ensina a gente a encontrar, através desses conceitos que ele transformou em princípios básicos para encontrar uma vida de abundância plena, ele diz que é exatamente isso, para uma vida de abundância plena em todos os setores, não apenas na parte financeira. E como é que ele conseguiu entender tudo isso? Como é que ele se tornou então esse expert que pôde trazer essa filosofia de sucesso? Ele passou nada menos do que 30 anos da vida dele estudando pessoas que tiveram muito sucesso e pessoas que fracassaram. E quem deu esse conselho a ele para fazer esse estudo, ainda explicando a ele que ele não receberia nada pelo trabalho dele enquanto ele estivesse fazendo a pesquisa, mas apenas depois que ela fosse publicada, e que ele comprovasse também colocando na própria vida dele, ele explica bem isso ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Quem deu esse conselho a ele foi o Andrew Carnegie, que também marcou o nome dele como um multimilionário, deixou ali o Carnegie Hall ali em Nova York, em Manhattan, e muitas outras coisas. Ele que também nasceu na pobreza, ali ele era escocês, nasceu completamente pobre, se transformou, então fez essa transmutação. E aqui eles explicam que o que eles usaram para isso foram esses conceitos aqui: divisão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Então esse livro está dividido assim nesses 3 capítulos e nós estamos no terceiro, que está falando sobre atenção controlada. E o título desse livro, ele foi inspirado no poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou capitão da minha alma, sou senhor do meu destino. E aí o Napoleão Hill diz ali no segundo capítulo que ele lamenta que o Henley não tenha continuado o poema, tenha dito: eu sou capitão da minha alma, sou senhor do meu destino, desde que eu preste atenção, eu coloque em prática esses princípios básicos para que isso aconteça. Senão, são aqueles que então se jogam ali na correnteza que leva para a falta e para a escassez. No livro Pense e Enriqueça, ele explica que há 2 correntezas e que, dependendo da nossa forma de estar mantendo os nossos pensamentos, porque ele diz que o básico é o pensamento, porque tudo começa com o pensamento, que se transforma em sentimento e emoção. E esse combozinho ali é que cria a nossa realidade, e que faz com que a gente vibre na frequência que vai mostrar ao universo o que é que a gente está criando. E assim, é aquilo que a gente cria no nosso mental que o universo nos manda, é aquilo que a gente pensa, que a gente vive. Então, ele está trazendo esse livro, então, com esses 3 conceitos. Nós estamos no terceiro capítulo, estamos quase chegando no final do livro, onde ele traz pessoas muito bem sucedidas. Ele já trouxe o depoimento de Thomas Edison, também ele trouxe daquele inventor
do telefone, o Graham Bell, e aí ele traz essas pessoas que tiveram muito sucesso realmente na vida, falando como é, o que é que elas entendem desses princípios que ele disse que ele explicou aqui, por observação e experiência, que os seguintes princípios, quando reunidos na mente por meio de uma combinação de pensamentos, podem produzir poder mental que beira o milagroso. E quais são esses princípios? Definição de objetivo, autodisciplina por meio do controle das emoções, atenção controlada, autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo e força de vontade ativamente engajada. Então ele mostrando aqui como é que essas pessoas que tiveram sucesso, trazendo então na prática o que é que essas pessoas, como é que elas entendem esse princípio, o C, que é o da atenção controlada, que faz parte desse combo que, se usados juntos numa combinação de pensamentos, podem produzir poder mental que beira o milagroso. Afinal, a nossa mente, ela é milionária, a nossa mente, ela é milagrosa, a nossa mente, o nosso maior poder está na mente, e o nosso maior poder é o de poder controlar a nossa mente. E ele diz que se a gente entender esses princípios, nós seremos donos da nossa própria mente, senhores do nosso destino, capitães da nossa alma. E aqui ele tinha terminado no último vídeo, quem estava dando depoimento era o John Rockefeller. E ele disse que apenas concentrou, ele até investiu em outras indústrias, mas a atenção dele, a atenção controlada dele foi somente para a indústria dele. Nenhuma parte da minha atenção foi dada a nenhuma indústria em que investi, só a minha. Ou seja, ele até investia em outras, mas quem dava atenção era o administrador da outra, era o proprietário da outra. Ele dava atenção à dele. Vamos ver agora então o que diz o Wilbur Wright, que é o co-inventor do aeroplano Wright. Meu irmão Orville e eu sempre seguimos o hábito de concentrar nossa atenção em um objetivo principal, que era o aperfeiçoamento de uma máquina voadora mais pesada que o ar. Se tivéssemos dividido nossa atenção, não creio que teríamos construído uma máquina capaz de voar. Frank Woolworth, fundador das lojas de 5 e 10 centavos do Woolworth, ali nos Estados Unidos. Desde o dia em que criei o plano da moderna 5 and 10 Cent Store, dediquei toda a atenção ao meu objetivo principal definido, a operação das nossas lojas. A atenção controlada teve um papel muito mais importante no sucesso dos nossos negócios do que qualquer outro fator. Imitadores logo ingressaram no ramo com planos semelhantes aos nossos, e alguns se deram até bem. Mas nós continuamos firmes na execução do nosso plano. Talvez por isso sejamos conhecidos como líderes do ramo por tantos anos. Arthur Nash, que é o fundador da confecção sob emenda Nash, ele diz: nosso sucesso de verdade começou quando descobrimos que um negócio prospera mais quando todos ligados a ele concentram a mente no sucesso da empreitada. Antes dessa descoberta, trabalhávamos com propósitos cruzados. Pela combinação da definição de objetivo da regra de ouro e da atenção controlada, transformamos um negócio insolvente em outro que hoje paga adequadamente a todos que trabalham nele. A combinação desses 3 princípios nos deu acesso a uma fonte de poder que não usávamos antes. Aqui então, ele dizendo que além da atenção controlada, ele associou também a regra de ouro que ele fala ali nas páginas anteriores, que é o fazer o nosso melhor e fazer o esforço extra, pensando no todo. Ele disse que essa é a regra de ouro. E aí ele também juntou com a definição de objetivo, que é a primeira das regras. O primeiro ponto, a gente tem que ter um desejo, definir um objetivo, e aí sim depois vem todos os outros. O primeiro é a definição de objetivo, depois é a autodisciplina por meio do controle das emoções, depois a atenção controlada,
autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo e força de vontade ativamente engajada. Então aqui essa pessoa que é um fundador de uma confecção sob encomenda, dizendo que realmente foi dessa forma, com essa combinação, que ele ele teve acesso a esse poder que eles não usavam antes, a uma fonte de poder que eles não usavam antes. Ele fala também dessa fonte de poder que eles não conseguem explicar de onde vem nem como acontece. Porém, é quando, segundo Napoleão Hill diz, é quando nós fizemos tudo isso e nós chegamos ali com o nosso desejo na nossa mente subconsciente. E é ali que existe aquela conexão com a inteligência divina, que é essa fonte de poder da qual eles falam, que então transforma tudo, porque ela viu que nós carregamos até ali. É como se alguém dissesse, ó, pega esse fardo e leva até ali, dali para frente a gente pega e vai ser bem mais fácil para você. Mas até ali é você que tem que levar. Então eu acredito que seja uma exemplificação para a gente estar entendendo da forma como eu entendo. George Pullman, inventor do moderno carro dormitório Pullman, disse: "A mudança na minha situação econômica aconteceu quando descobri que um homem não pode fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, se quiser fazê-la bem feito." E eu ouvi eu não sei se foi o Leandro Carnal eu não sei se foi ele de quem eu ouvi isso, que diz como a gente consegue manter o foco, como é que a gente... E aí a resposta dele foi, se eu estiver ali descascando uma laranja, eu estou inteira ali com a minha atenção descascando a laranja. Se eu estiver lendo um livro, eu estou com a minha atenção inteira ali naquilo que eu estou lendo, ou seja, tudo que eu estiver fazendo, eu estou inteiro ali, eu estou no presente, eu não estou, porque especialmente ler um livro, agora não, mas antes, quando eu lia daqui a pouco, quando eu voltava, eu tinha que voltar a página, tinha que ler de novo, porque eu não tinha entendido nada. Eu só estava lendo automaticamente, mas a minha atenção estava em outro local. Então é isso que ele está dizendo aqui, que se a gente for fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, uma não vai ficar bem feita, ou as duas não vão ficar bem feitas. Todo o meu tempo foi concentrado no aperfeiçoamento do carro Pullman. Isso, mais que tudo, é responsável pelo sucesso que tivemos. E ele traz mais muitos outros aqui, gente, falando, então, mas eu não vou ler mais, porque são todos, então, dizendo exatamente a mesma coisa, que eles decidiram, então, que eles usaram, ou se não, sim, vou ler, é isso que é a intuição que eu estou tendo. Vamos ver, então, o que diz o Julius Rosenwald, o ex-proprietário da Sears. A Sears a gente até conhece, né? Acho que até tem no Brasil. A atenção controlada em associação com definição de objetivo, regra de ouro e visão criativa fizeram da minha empresa a líder conhecida no campo do comércio por catálogo. Dentre os 3 últimos princípios, eu destacaria o primeiro, porque sem ele os outros 2 perderiam muito da sua importância econômica. Olha então por que foi me dito para ler assim, porque aqui ele está trazendo uma outra super importante informação, que ele diz que ele usou essa atenção controlada associada à definição de objetivo e à regra de ouro. Porém, ele acredita que sem a primeira, se ele não tivesse a atenção controlada, ainda que ele tivesse colocado a regra de ouro em prática e tivesse um objetivo, não aconteceria. Não seria de muita importância, assim, economicamente, especificamente, ele está dizendo. Agora, um que se chama Milo Jones, agricultor de Wisconsin, que fez fortuna depois de ser atacado pela paralisia dupla. Quando perdi o uso do corpo, concentrei todos os poderes da mente em uma única ideia, a criação da Little Pig Sausage, que é uma pequena salsicha ali de porco. E me surpreendi quando descobri que podia fazer só com a atenção controlada muito mais do que tinha feito antes com todo o meu corpo. Uau, gente, olha aqui, ele perdeu o uso do corpo.
corpo. Então é aquela coisa, às vezes a vida para nos mostrar, para nos ajudar, porque às vezes a gente fica, mas eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer, eu me movimento muito, não consigo parar meu mental e ter atenção controlada. Então ele perdeu o uso do corpo, ele perdeu os movimentos, e aí ele pôde usar só a atenção controlada, ficar só prestando atenção. E aí ele disse que descobriu que podia fazer só com a atenção controlada muito mais do que tinha feito antes com todo o corpo. Com a ajuda do princípio do Mastermind, eu podia usar as capacidades físicas de outros membros da família no gerenciamento do negócio, mas o planejamento necessário acontecia pela concentração da minha mente naquele objetivo único. Ou seja, ele usou um outro princípio do Mastermind, ele associou a pessoas que podiam fazer aquilo que não podia fazer porque tinham os movimentos do corpo. Mas ali a máquina, o motor, o hardware, né? Não sei se é isso, era a mente dele, era ele que estava então ali trazendo todas as ideias, gerenciando tudo, sem movimento no corpo. Walter Chrysler, fundador da Chrysler Motor Company, disse: concordo com Andrew Carnegie sobre a sensatez de colocar todos os ovos em um cesto e depois ficar atento ao cesto. A melhor parte da minha vida foi dedicada à fabricação e venda de bons automóveis. Concentrei todas as energias nesse objetivo principal definido. É surpreendente o que um homem pode realizar quando alcança a necessária autodisciplina para controlar sua atenção, dedicando-se a uma coisa de cada vez. Todo o sucesso que tive foi resultado, em grande parte, da definição de objetivo, princípio do Mastermind, visão criativa, esforço individual organizado, autodisciplina e atenção controlada, com forte ênfase na última. Ele aqui então dizendo que sem a atenção controlada, ainda que a gente coloque todos os outros princípios, aí já não vai dar tão certo como uma outra pessoa que também, acho que foi o Julius Rosenwald, também já disse que a atenção controlada então é o carro-chefe. Se a gente pode ter o nosso objetivo, pode estar ali com o pessoal do Mastermind bem ali no ponto, visão criativa, fazer o esforço individual, mas se a gente estiver ali derivando no pensamento, não tiver com atenção, com foco, aí não acontece. Muitos leitores lembrarão daquele trágico ano de 1933, quando Franklin Roosevelt se tornou presidente pela primeira vez. A depressão havia plantado o medo na cabeça das pessoas e o estado de toda a estrutura econômica era caótico, com bancos falindo, empresas fechando e dezenas de milhares de desempregados. Manchetes assustadoras sobre a depressão enchiam os jornais e todo mundo falava, pensava e agia com medo e insegurança. Thomas Edison tornou-se o maior inventor do mundo praticamente sem escolaridade, apenas aprendendo a concentrar toda a atenção em uma coisa de cada vez. Aqui ele traz um parênteses para mostrar mais uma vez Thomas Edison, como é que ele usou a atenção controlada, porém a gente deve prestar atenção no que ele está dizendo aqui sobre a depressão do ano de 33 ali nos Estados Unidos e que trouxe então muito medo e insegurança para todo mundo. Sendo um experiente estudante de psicologia, o presidente dedicou-se a trabalhar para conter a avalanche de medo. Ele está falando do Roosevelt, então nessa época, quando ele foi presidente pela primeira vez. A primeira ação dele pretendia usar o princípio da atenção controlada, não por parte de alguns, mas por todo o povo dos Estados Unidos. Vamos analisar a ação dele, porque aqui encontramos muitos dos princípios dessa filosofia em ação de um jeito prático, em uma das maiores emergências que este país já viveu.
Então aqui ele vai mostrar como é que o Roosevelt usou então a atenção controlada não apenas para ele, mas para um povo todo dos Estados Unidos que estava agindo com muito medo e insegurança por causa da depressão. O primeiro gesto do presidente foi convocar os líderes das duas casas do Congresso à Casa Branca para uma reunião, na qual ele vendeu a ideia de esquecer filiações partidárias e concentrar todos os esforços na tarefa única de restabelecer a confiança na mente de todo o povo americano. Então aqui, bem inteligentemente, o presidente vê que havia que se unir esforços, para se eles quisessem então estar restabelecendo a confiança na mente de cada um cada uma das pessoas, de cada um dos habitantes dos Estados Unidos. E o que ele sugeriu então? Que os líderes das duas casas, ele sugeriu que eles esquecessem filiações partidárias e se unissem então em prol desse único objetivo, atenção controlada, mesmo se não é, eu tenho um outro partido, mas precisa controlar essa atenção em prol de toda a nação, em prol de todo um povo, então vamos esquecer diferenças partidárias e nos unir em um único objetivo, vamos ter atenção controlada. Depois ele chamou os representantes dos jornais e os inseriu nesse mesmo compromisso. Os líderes da igreja foram chamados a se comprometer com a mesma empreitada, independentemente da sua denominação, e aceitaram o convite. Os anunciantes nas rádios foram recrutados para a mesma causa e passaram a trabalhar com vontade, vendendo americanismo ao povo da América. O próprio presidente estreou seu famoso programa Conversas ao Lado da Lareira e falou diretamente com o povo americano. Nessa e em outras empreitadas parecidas, numerosas demais para serem mencionadas, o povo da América, e quando ele fala América, ele está se referindo aos Estados Unidos somente, porque a América é toda a América do Sul, a América do Central, a América do Norte. Então o povo, não pode nem se dizer o povo da América do Norte, porque na América do Norte há outros países além dos Estados Unidos. Então ele está falando do povo dos Estados Unidos. Foi reunido com um golpe de mestre pela aplicação do princípio da atenção controlada, com o único propósito de recuperar a confiança no estilo de vida americano, nas instituições americanas e, acima de tudo, no próprio povo estadunidense. Então, aqui ele mostrando que ele juntou todo mundo, ele trouxe aquele lema lá, a união não faz só açúcar, vamos nos unir se a gente quiser salvar o país. E aí os resultados foram mágicos. Quase da noite para o dia, as manchetes assustadoras sobre depressão foram substituídas por outras falando em recuperação dos negócios. Todo adulto se lembra dessa circunstância, mas uma das grandes tragédias desse episódio reside no fato de tão poucas pessoas terem apreendido toda a importância do poder que promoveu essa rápida mudança. O poder da atenção controlada focado em um objetivo principal definido. Aqui então, gente, bem claro, ele mostrando que o poder, então, foi o poder da atenção controlada, então, mas focado em um objetivo definido, que era urgente. A gente lembra ali também nas páginas anteriores que ele diz que a urgência também, ela move. E ele até trouxe outros exemplos, mas aqui esse também é claro. Havia urgência em restabelecer a autoestima, a confiança no povo. Havia uma emergência. De fato, era um momento crítico nacional com o povo, como o povo jamais tinha visto antes. Impelido pela seriedade dessa emergência, o povo deixou de lado preconceitos de raça, credo e inclinações políticas e concentrou-se na tarefa única de recuperar a confiança
e todo o cenário econômico começou a passar do fracasso ao sucesso. Ou seja, são situações que fazem com que as pessoas vejam que preconceitos, que algumas coisas são tão mesquinhas que só quando elas forem deixadas de lado é que a gente alcança aquela plenitude, especialmente econômica. Então, se cada um ficasse ali com seu medo, com a sua insegurança, não se propusesse a estar se unindo, talvez eles não tivessem saído desse cenário, não é? Aqui vai um exemplo impressionante do que aconteceu do que acontece quando as pessoas unificam a mente e direcionam todo o seu poder mental combinado para um objetivo principal definido em um espírito de atenção controlada. O princípio funciona tão bem para indivíduos quanto funcionou para uma nação como um todo. Há suficiente poder disponível em qualquer cérebro normal se for organizado e direcionado para um fim definido por meios da atenção controlada, para promover a solução dos principais problemas individuais da vida, sem mencionar a solução dos problemas menores, cuja maioria nem existiria se as pessoas cultivassem o hábito da atenção controlada ao lidar com eles. Ou seja, então, ele batendo aqui na tecla que o princípio funciona tão bem para cada pessoa separadamente, como para um grupo, como para uma nação inteira, como ele acabou de trazer o exemplo. E também que ele deve ser direcionado para um fim definido e com atenção controlada. E ele disse que se a gente mantivesse então a atenção controlada, os problemas menores eles nem chegariam a existir, eles nem chegariam a se manifestar. Empresários de sucesso e outros que se dedicaram a pensar no assunto sabem há muito tempo que a melhor maneira de lidar com problemas desagradáveis é atacar os mais difíceis primeiro e agir sem medo ou procrastinação, concentrando a atenção neles e mantendo-a ali até encontrar uma solução. É surpreendente perceber com que rapidez os problemas mais embaraçosos desaparecem quando se concentra a atenção neles com uma vontade determinada de liquidá-los. Ou seja, olha aqui que legal isso que ele está trazendo aqui, que é preciso, a gente pode lidar com problemas desagradáveis atacando-os sem medo, sem procrastinação. Por quê? Porque há que se ter persistência. Porque se a gente fizer isso que ele está dizendo uma vez só, ou só de manhã, a gente acorda ali bem assim, no nível mais alto, com vontade realmente de que o nosso dia seja melhor, mas à medida que o dia vai passando, parece que essa energia vai fluindo, vai saindo, vai se esvaindo, assim, aí no final do dia a gente já está lá, isso não dá certo mesmo, e aí então eu acredito que seja esse um dos pontos que faça com que não aconteça essa surpreendente resolução, com essa rapidez que ele está dizendo que os problemas mais embaraçosos desaparecem. É atenção controlada com persistência. Mas não é assim que a pessoa comum lida com esses problemas. Muita gente trata problemas desagradáveis da mesma maneira como a governanta preguiçosa cuida da casa, varrendo a sujeira para baixo do tapete. Problemas pequenos crescem quando são deixados de lado, quando não recebem atenção. Olha, gente, então, ele aqui deixando claro que se os problemas gigantescos que a gente tem, eles podem ter começado ali como problemas simples, problemas pequenos, fáceis de ser resolvidos, desde que se tivesse atenção controlada com autodisciplina,
com autodisciplina, que faz com que a gente mantenha a persistência e não saia para a procrastinação. E aqui até é interessante ele dizendo que quando a gente não consegue isso, muita gente trata problemas desagradáveis da mesma maneira como uma governanta preguiçosa cuida da casa, varrendo a sujeira para baixo do tapete. E aí, enquanto a gente pensa que ele desapareceu, eu acredito que é como, por exemplo, um dente que está cariado, que a gente está sentindo uma dor nele, aí a gente vai ao dentista e o dentista não abre, não tira a cárie, não limpa ali, ele simplesmente coloca alguma coisa por cima assim e dá um remédio para passar a dor. Aí a gente pensa, tá tudo bem, então, porém a cárie está continuando, está cavando o dente ali. Quando a gente vê, pode ser até que já seja tarde, já se tenha perdido o dente. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo, como quando a gente, como uma governanta não muito atenta, preguiçosa, a gente varre o problema para baixo do tapete, a gente não o enfrenta com atenção controlada, tendo disciplina para ter persistência. E óbvio, é claro que a gente tem que estar ali com o objetivo definido, que é a solução desse problema, usando esses princípios que ele passou aqui, que a autodisciplina, a atenção controlada, a autossugestão e força de vontade, que ele diz que é a carro-chefe, que é aquela que cuida de todos os departamentos da mente. Sem força de vontade, nada acontece. Tá bom, gente? Eu encerro aqui esse vídeo, que é então ainda sobre a terceira parte desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que fala sobre atenção controlada. Eu agradeço muito você que está acompanhando comigo, espero que esteja sendo contribuição para a sua vida, que você já esteja notando sinais de que alguma coisa está mudando, que você esteja tendo atenção controlada, autodisciplina e força de vontade e persistência para chegar lá, para alcançar o sucesso, porque ele está dizendo aqui que dominando a nossa mente, pensando de modo criativo, organizado e atento, nossas ações nos levarão à vitória, e é isso que a gente está buscando, vitória para atualizar nessa realidade a vida grandiosa, o sonho divino que Deus está sonhando para a gente, assim como a Oprah Winfrey, que ela falou desse poema Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, dizendo que quando ela entendeu a profundidade dessas palavras, ela entendeu o que queria dizer: eu sou responsável pelo que eu crio, eu sou responsável pelo que eu estou vivendo, eu sou responsável pelo que eu deixo tá ali ruminando na minha mente. Eu sou responsável pelos meus pensamentos, que é o ponto inicial de tudo, tá bom? Então o Napoleão Hill traz aqui como a gente conseguir estar revertendo as situações de falta e escassez em abundância e prosperidade. E eu agradeço você que esteja acompanhando, agradeço você que compartilha os vídeos, você que deixa a sua curtida. Se você quiser fazer isso, se quiser se inscrever no canal também, se for leve, tem os outros livros dele lá que eu fiz, que são o Pense em Riqueza e o Mais Esperto que o Diabo, e também muitos outros livros com esse mesmo objetivo de estar encontrando o caminho que leva ao sucesso em todos os setores, não apenas o financeiro. É esse o meu objetivo, e como eu disse, eu vou começar a estudar sobre isso, realmente eu vou encontrar essa solução. Eu disse, por que eu não faço esse estudo, por que eu não leio esses livros no YouTube? Assim eu posso contribuir com aqueles que jamais leriam esse livro por alguma razão, por não poder, por ser analfabeto, ou por não ter acesso ao livro, ou por ser deficiente visual, por não ter tempo de ler, não ter o hábito da leitura. Eu demorei muito tempo na minha vida para ter o hábito da leitura, que é grandioso, que é maravilhoso, que transporta a gente para um outro mundo. Então, eu espero que você, se quiser tá vindo comigo também, possa vir, que possa ser contribuição para você. E muito obrigada, eu espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau!